Olá pessoal! Hoje em dia muitos dons estão sendo usados de uma forma totalmente errada. Algumas pessoas gostam de esbanjar espiritualidade por causa de alguns dons. Profetizar, falar em línguas e até mesmo realizar curas. Mas, se tem um dom que no decorrer da história da igreja se tornou muito marcante, foi o dom de línguas. E esse dom é mais comum ser manifestado entre os carismáticos ou pentecostais. E nesse vídeo vamos explicar o verdadeiro significado do dom de línguas. Antes de falar sobre esse assunto, vamos ler o que está escrito em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 11. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Agora precisamos entender cada significado e também precisamos compreender o contexto histórico daquela época. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre as pessoas que estavam naquele lugar, muitas pessoas de outras regiões estavam participando dos rituais da cultura judaica. O Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa basicamente quinquagésimo. A origem dessa festa é praticamente baseada em uma antiga tradição hebraica chamada de Shavuot. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Então, vários povos estavam ali participando dessa festa em agradecimento a Deus. Eles caminhavam quilômetros e mais quilômetros até chegar em Jerusalém. Agora que já entendemos o significado de Pentecostes, então vamos tratar sobre o dom de línguas que foi derramado em Atos capítulo 2, versículo 3. A palavra grega usada nesta passagem é glossa, que significa língua ou idioma. E Deus escolheu o momento certo para derramar aquele dom de línguas. Várias pessoas de várias nações diferentes estavam naquele local. Os apóstolos não eram capazes de falar mais de 3 línguas. No máximo eles falavam o grego, o hebraico ou o aramaico. Mas no texto em Atos capítulo 2, do versículo 9 até o 11, podemos ver 15 povos com línguas diversificadas. Por isso que era necessário algo sobrenatural para conseguir transmitir a mensagem de Jesus para aquelas pessoas. Por isso que Deus derramou o dom de línguas naquele exato momento. E podemos ver o resultado do agir de Deus. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus,
Atos, capítulo 2, versículo 11. Observe que aqueles povos estavam ouvindo a mensagem dos seguidores de Cristo e todos estavam entendendo cada palavra. Em nenhum momento a Bíblia diz sobre um idioma incompreensível. O que foi derramado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, foi o dom de línguas. Tanto que as pessoas que estavam ali estavam ouvindo de uma forma totalmente clara. Jesus disse: "Ide por todo mundo e preguem o Evangelho." Ou seja, como que vamos pregar o Evangelho se nós não sabemos o idioma de uma outra nação? É por isso que foi necessário Deus derramar o dom de línguas em Atos capítulo 2. Sendo assim, essas pessoas que ouviram o Evangelho em uma outra língua, elas poderão pregar o Evangelho à nação que elas pertencem. Então, nós precisamos entender que o dom de línguas derramado em Atos capítulo 2 é simplesmente idiomas e não aquilo que nós estamos ouvindo por aí em algumas igrejas evangélicas. Talvez você use o texto que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: "Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine." A primeira coisa que precisamos compreender é que nesse texto, em nenhum momento está afirmando que existam línguas ou idiomas especiais que os anjos falam. Sempre que os anjos são mencionados conversando com pessoas, eles falam a língua de acordo com o idioma da pessoa e não uma língua própria que poderia ser chamada de línguas dos anjos. Em nenhum momento a Bíblia enfatiza isso. Paulo usou uma figura de linguagem chamada de hipérbole, ou seja, é um exemplo de um exagero para dar ênfase em algo. Isso significa que Paulo usou de vários exageros nesse texto para enfatizar o seu ensino. Não há em nenhuma passagem bíblica afirmando que existem línguas dos anjos. É apenas uma hipérbole que Paulo usou para afirmar que sem o amor, essas coisas não valem nada. Como alguém pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência? Aqui também nós temos um exagero proposital do apóstolo Paulo. Ele continua com seu ensino dizendo: "Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, todas essas coisas serão em vão." Ou seja, ele sempre está enfatizando o amor. E ele usa alguns dons para afirmar que são importantes, mas sem a prática do amor não valem nada. Existe um terceiro texto bíblico que muitas pessoas usam para justificar essas línguas estranhas que ouvimos hoje em dia. Está em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 até o 3. "Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens." O que Paulo está querendo dizer aqui é sobre a importância de usar os dons de uma forma correta para a edificação da igreja no momento certo. E deixa eu falar algo importante para você. Eu não sei se você sabe, mas o dom de línguas nunca foi permanente. Ninguém falava no mesmo idioma por muitos anos. Deus usava cada momento e derramava conforme a vontade dele. Você acha mesmo que as pessoas que foram cheias do Espírito Santo em Atos capítulo 2 continuaram a falar aqueles idiomas por vários anos? É claro que não. Deus capacita de acordo com a necessidade daquele momento em que as pessoas estão pregando. Ao ler essa passagem em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 até o 3, podemos perceber duas coisas importantes. A primeira coisa é que a cidade de Corinto tinha uma grande importância comercial. Então,
muitas pessoas de outras nações participavam dos cultos e até mesmo comiam na Santa Ceia, achando que se tratava de um banquete qualquer. Inclusive, Paulo exorta essas pessoas. Então, era muito comum ter muitas pessoas de outras nações naquela cidade. E essas pessoas compareciam nos cultos falando em um outro idioma, causando uma grande confusão de línguas. Por isso que era necessário a igreja ter um intérprete durante os cultos, para conseguir transmitir a mensagem daquelas pessoas que estavam falando em uma outra língua. E essas pessoas compareciam nos cultos falando em um outro idioma, causando uma grande confusão de línguas. Por isso que Paulo depois, ele começa a falar sobre a ordem e decência no momento do culto. A igreja de Corinto era muito bagunçada. Sempre quando a Bíblia usa a expressão mistérios, ela está falando sobre o conhecimento e sobre as maravilhas de Deus. Se alguém que está falando em grego e as outras pessoas são de outras nações, ninguém vai entender a pessoa que está falando em grego. Por isso, ela fala sobre os mistérios de Deus na língua dela. E sendo assim, ninguém vai compreendê-la. Vamos usar um exemplo atual. Se eu falo em inglês e eu estou pregando em inglês diante de um público espanhol, eles não vão entender nada. E sendo assim, eu sou edificado e eles não. Então, todas as vezes em que a Bíblia fala sobre línguas, ela está tentando enfatizar que se trata de idiomas e não de labachúrias, como as pessoas dizem hoje em dia. Outra coisa importante, suas experiências não podem anular os textos bíblicos. Não adianta tentar impor um argumento desfazendo de alguns textos e aceitando outros. Devemos ler todo o contexto para conseguir entender o significado de cada coisa. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, resumindo, o que aconteceu em Atos capítulo 2 era idiomas e não essas línguas estranhas que nós vemos hoje em dia. Deus derramou aquele dom de línguas para que outras pessoas pudessem entender em suas línguas originais. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.